Eu descobri que eu tinha lúpus em 2013, quando eu estava para fazer 18 anos. Antes de descobrir a lúpus, aconteceram várias coisas que tiveram essa consequência, né? A consequência desse diagnóstico. A primeira delas foi 2 anos antes de descobrir a lúpus, ter uma suspeita de câncer. Então eu tive vários caroços pelo pescoço, tive que fazer biópsia, porque eu já me sentia muito fraca, as articulações doíam muito, e nessa época os médicos falaram que eu tinha 99% de ser diagnosticada com câncer. Mas acabou que isso não aconteceu, né? Eu não tive câncer, não foi esse o diagnóstico. E a hematologista na época me falou: Liz, procura um reumatologista para ver essas dores articulares. Só que eu acabei deixando isso de lado, porque de fato os sintomas passaram, eu melhorei bastante. E em 2013, no início de 2013, o meu cabelo começou a cair muito. Eu tinha um cabelo muito grande na época, o meu cabelo era bem sedoso, bem brilhoso, era castanho. E quando eu acordei, teve um dia que me assustou muito, que foi um dia bem... que eu falei assim, alguma coisa tá errada. Eu acordei e tinham muitos cabelos em cima do travesseiro. E aí eu fui lavar os cabelos nesse mesmo dia. E eu me recordo daquele tufo de cabelo descendo pela minha pele. E isso me deu uma gastura. E quando eu olhei para o chão, tinha muito cabelo no chão. E com o passar do tempo, o meu cabelo foi ficando cada vez mais ralo, bem seco, né, bem ressecado, bem opaco e cada vez mais ralo. Então, eu tenho fotos de entradas enormes do meu cabelo e isso me desesperava um pouco. Quando isso aconteceu, que eu vi que realmente tinha algo errado, eu procurei uma dermatologista e aí ela me passou uma série de exames para que eu pudesse investigar, né? Para que a gente pudesse investigar. E aí, um dos exames que ela me passou deu o FAM positivo. E eu sempre fui muito curiosa, né, para saber, assim, eu sempre li os meus exames, mesmo sem entender nada. Eu lembro que quando eu vi que o FAM estava positivo, eu falei, cara, eu vou pesquisar no meu amigo Google sobre isso. E aí, pesquisando, eu vi que era sugestivo a quem tem lúpus, né, o FAM positivo. Mas vi também que várias pessoas têm o FAM positivo e não tem nada, não tem nenhum diagnóstico. Mas para mim era como se eu tivesse certeza daquele diagnóstico. Então eu resolvi procurar um reumatologista, né, que é a especialidade que cuida de lúpus. E eu lembro de chegar no médico e falar assim, eu quero saber se eu tenho lúpus. E aí ele falou, me conta um pouco da sua história. E aí eu fui contar da suspeita do câncer e tudo. Ele passou exames específicos para o lúpus, né? E depois de um tempo, eu retornei a ele para ele olhar os meus exames. E ele falou assim, olha, realmente esse é o diagnóstico, você tem lúpus. E eu lembro que quando eu recebi esse diagnóstico, eu estava com a minha mãe do meu lado. E minha mãe ficou desesperada, porque ela já tinha pesquisado várias coisas sobre lúpus na internet. E isso, assim, é complicado, porque nenhuma mãe quer ver a filha com algum problema de saúde. Os pais sempre querem nos ver muito saudáveis, né? E minha mãe ficou desesperada. Naquela hora, eu olhei para ela e falei assim, mãe, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Mas ao mesmo tempo, por dentro, eu tava assim, meu Deus, como vai ser daqui para frente, os meus sonhos, como vai ser fazer uma faculdade, como vai ser constituir uma família, como vai ser a minha vida profissional, né? Como que vai ser a minha vida daqui para frente, porque a gente nunca sabe
né? O que a doença, como a doença pode se desenvolver, é sempre uma caixinha de surpresas. E naquele mesmo ano que eu recebi o diagnóstico, em janeiro, eu tinha feito um vestibular e eu tinha passado com uma bolsa de 100% para enfermagem. Só que o meu sonho sempre foi, desde pequena, fazer medicina. E eu lembro de pensar sobre isso, que se eu trabalhasse com médico sem ser médica, eu ia me sentir frustrada. Então eu resolvi não fazer a faculdade de enfermagem. Só que tinha um problema enorme nisso, porque eu não tinha uma segunda opção. Eu não sabia, eu coloquei enfermagem por colocar, mas eu não tinha uma segunda opção. E até que eu pensei, poxa, eu vou colocar nutrição como segunda opção. E eu nem entendia muito como que era o curso de nutrição, mas resolvi fazer. E fazendo nutrição, eu comecei a entender melhor a minha história. Eu comecei a entender melhor por que eu fui parar naquele curso. Porque eu passei em julho daquele mesmo ano, de 2013, com uma bolsa 100%, né, de 100% para nutrição. E fazendo isso, ligando cada situação que me levou a estar naquele curso, eu entendi o porquê que eu estava ali. E consegui ver assim, o propósito de ter feito nutrição. E o propósito de ter feito nutrição foi para que hoje eu pudesse me ajudar e, através dessa autoajuda, conseguir chegar até vocês, conseguir dividir esse conhecimento, dividir uma vida que muitas vezes a gente desconhece, porque a gente pensa o seguinte: olha, eu vou tomar um remédio a vida inteira, eu vou ficar bem, a doença vai ficar em remissão, não tem cura mesmo, então eu tenho que viver com isso, né? Mas ao mesmo tempo, tomar remédios todo dia não é algo confortável. Vem também os efeitos colaterais desses medicamentos. Para quem tem lúpus e está em remissão, sofrer as consequências dos efeitos colaterais dos remédios é lucro, né? Porque a gente quer estar bem, a gente quer estar vivo. Mas viver o que eu vivo agora, que é algo desconhecido, é muito melhor. Olhar para hoje, a minha vida, e ver que eu consegui terminar uma faculdade, mesmo aos trancos e barrancos, sentindo efeitos colaterais das medicações naquela época, mesmo tendo vontade às vezes de desistir dos meus sonhos e me entregar a esse diagnóstico, é algo que me faz me orgulhar muito, né, de onde eu tenho chegado, porque eu ainda estou alcançando, eu ainda estou conquistando. O dia do meu casamento, por exemplo, foi um dia muito, muito especial para mim. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Me ver entrando ali de branco, com um penteado super vintage no cabelo, ver meu esposo ali chorando, me esperando, é algo que me fez entender que sim, eu posso continuar sonhando, eu ainda tenho muitas coisas para realizar. Eu lembro de quando, naquele mesmo dia do meu casamento, eu passei o dia inteiro no local do casamento me preparando. E um dos momentos mais felizes que eu tive foi de receber o meu buquê de casamento. Caraca, tá maravilhoso! O cara é horrível. Tem igual, não tem igual. Caraca, tá muito lindo! De ver aquelas flores, das cores que eu queria, porque foi uma situação bem peculiar essa questão das cores das flores que eu queria, que não tinham em Brasília, que eu não tinha dinheiro para pagar as flores das cores que eu queria na época, e ver aquele buquê de rosas marsala, de cravos, de orquídeas, do jeito que eu queria, flores roxas também,
me fizeram ficar muito feliz de poder sonhar, né? Aquilo ali para mim foi uma certeza de que sim, nós podemos sonhar as coisas que aparentemente são impossíveis e podemos também realizar. Eu resolvi pegar esse buquê e guardar comigo, guardar para que todas as vezes que eu lembrasse dele, eu lembrasse de que quando a gente sonha, os nossos pequenos sonhos, mesmo que pareçam ser besteira, eles podem sim ser alcançados e realizados. Vou pegar ele para vocês verem. Hoje, esse buquê já está bem seco, né? Ele fica pendurado na parede numa moldura, mas eu nem consigo identificar direito quais são as flores, mas ele representa isso que eu falei para vocês, que o seu sonho pode aparentemente ser bobo. Às vezes o seu sonho não é ter a cor das flores tais no seu casamento, mas é construir uma família. Às vezes você sonha ainda em ter uma profissão, em fazer uma faculdade, em ir à praia. Eu não sei qual é o seu sonho, mas eu quero dividir isso com você, um pouco da minha história, e dizer que é possível sim. É possível ter uma vida que a gente desconhece e é possível sonhar. E é por isso que eu resolvi compartilhar com vocês um pouco da minha história, compartilhar esse conteúdo. Eu acredito que esse conteúdo deva chegar ao máximo de pessoas possíveis, porque através da alimentação hoje eu tenho uma outra qualidade de vida que eu desconhecia, que ninguém nunca me falou que existia. E eu sei que a lúpus não é uma doença que a gente vence, né, para sempre em um dia só e acabou. É uma doença que a gente vence diariamente. E é por isso que eu tenho um lema de que nós vamos vencer juntas, porque eu realmente acredito nisso. E é isso. Muito obrigada por você ouvir do meu conteúdo, ouvir um pouquinho da minha história. Vamos vencer juntas. Tchau, tchau.